Olá, abençoados e abençoadas. Aqui é o professor Márcio Caldas e mais uma vez aqui tentando colaborar, contribuir com a preparação dos senhores. Você que é estudante, você que é operador do direito, você que é curioso, que se interessa por questões jurídicas, principalmente em tempos de Supremo Tribunal Federal, tão atuante, tão ativo, até tem um certo protagonismo que não se vê nos juízes em geral, né? E muitas das decisões que o Supremo profere, que repercute, que causa uma certa discussão, tem a ver com processo penal. Então, para vocês, mais um capítulo da série Procedimentos. No último vídeo, eu falei sobre a questão da rejeição da denúncia e acabei falando um pouquinho de recursos. Eu encerrei o vídeo falando sobre deixando um questionamento no ar. A contravenção penal, ela tem que ser ajuizada, a ação penal que visa punir o autor de uma contravenção penal, tem que ser ajuizada perante o juízo comum ou juizado especial criminal. A questão envolvia isso, porque em regra a contravenção penal é uma infração de menor potencial ofensivo, porque é o que determina a lei do juizado especial, a lei 9.099, uma lei de 95. Essa lei tem 27 anos. E lá atrás, essa lei diz, olha, contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Então, se é menor potencial ofensivo, o procedimento que vai ser adotado é o procedimento sumaríssimo. E a lei 9.099, e não o CPP. O CPP apenas de forma subsidiária. Então, o camarada pratica uma contravenção penal. Eu dei o exemplo da via de fato, por exemplo, um empurrão em alguém, não um empurrão violento para causar lesão ou para matar, empurrar de uma janela. Empurrãozinho, esbarrão, vai para lá. Isso é via de fato. Você emprega força física sem o dolo, o plano de lesionar. E, em regra, juizado especial. Então, ao ser denunciado por essa contravenção penal, vai ser perante o juizado. Se o juiz do juizado especial rejeitar aquela denúncia, cabe recurso. O recurso é de apelação. Só que não basta você se indignar, insurgir-se contra a decisão do juiz. Você vai ter que explicar o porquê que você está se insurgindo. São as chamadas razões recursais. Então você interpõe a razão recursal, interpõe o recurso de apelação e explica por que você quer ver aquela decisão de rejeição da denúncia reformada. Porque rejeição da denúncia significa, o promotor, você está acusando o cara, está pedindo o início de uma ação penal, mas eu, juiz, entendo que não é o caso. Rejeito a denúncia. O promotor vai lá e apela. E quando apela, o promotor tem que juntar, junto com a peça de apelação, as razões. E tem um prazo só, 10 dias. Ok? Porém, contravenções praticadas contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar não é considerada infração de menor potencial ofensivo. Logo, não vai ser acionada penalmente no juizado especial. A peça acusatória do membro do Ministério Público tem que ser dirigida à vara comum, ao juízo da vara comum. Não se aplicam os dispositivos da Lei 9.099. Então, a apelação contra a decisão do juiz, do juizado especial que rejeita a denúncia, tem que ser atacada pelo recurso de apelação. O prazo é de 10 dias e já tem que conter as razões recursais. É o que dispõe, é o que disciplina o artigo 82 da Lei 9.099. Porém, se for uma contravenção praticada no contexto de violência doméstica contra a mulher, aí vai para a justiça comum, a vara comum. E se aplica não a Lei 9.099, que foi afastada expressamente pela Lei Maria da Penha. Artigo 41 da Lei 11.340, que é conhecida como Lei Maria da Penha, diz lá, não se aplica a Lei 9.099 aos crimes que envolvam a violência doméstica. E a jurisprudência deu uma interpretação ampliativa, extensiva, dizendo que nem a crime nem a contravenções. Resumo da ópera. Se for uma contravenção contra a mulher no contexto de violência doméstica, esquece juizado especial, esquece Lei 9.099. Aplica-se o Código de Processo Penal,
que determina lá no artigo 581, inciso 1, que da decisão que rejeita a denúncia cabe rese, recurso em sentido estrito. Ok? Então fica essa questão aí. No caso de contravenção contra a vítima mulher, no contexto de violência doméstica, não cabe apelação, cabe o rese, o recurso em sentido estrito. Ok? Bom, fazendo essa explanação para responder o questionamento que ficou no ar no último vídeo, vamos avançar na leitura dos dispositivos que disciplinam o procedimento, o passo a passo, o ritual que o juiz deve seguir assim que ele dá início, que ele deflagra uma ação penal. Ou seja, ele não rejeitou a denúncia, ele recebeu a denúncia. Ok? Recebida a denúncia, ele vai citar o acusado. E o acusado vai ter o prazo de 10 dias para apresentar a sua contestação, que não recebe o nome de contestação. Mas pensa na ideia de uma contestação. No processo penal, a contestação tem um outro nome, que é resposta à acusação. Então, para ser técnico, ele vai ter 10 dias, não para contestar, mas sim para trazer uma resposta à acusação. Se por um acaso ele estava em local incerto e não sabido, e houve a citação por edital, aí esse prazo de 10 dias não vai ser contado da data da citação, e sim da data que o acusado comparecer a juízo ou constituir um defensor. Ok? Vamos dar uma lida nos dispositivos. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Ok? Tudo que a gente já falou. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Bom, o 396A traz para nós o conteúdo, o que tem que estar contido nessa contestação, que, repito, não chamamos de contestação, ou seja, nessa resposta à acusação. O acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então tem que trazer nessa contestação, nós não chamamos de contestação, as suas teses. Agora, por estratégia da defesa, pode ser que você não traga tudo na resposta à acusação. Você, de repente, usa a técnica de fazer uma negativa geral, genérica, nega os fatos e será melhor, né, discutido e apresentado no momento da instrução criminal. Então, não adianta as teses de defesa. Mas, se quiser, você já pode arguir questões preliminares, né, e questões de mérito, se quiser. Tem que trazer já o rol de testemunhas, porque senão ocorre a preclusão, a perda da oportunidade de indicar testemunhas, e também você pode juntar justificações e documentos. Ok? Bom, é nesse prazo também que será dada entrada em uma exceção de incompetência. Por exemplo, são duas peças diferentes, resposta à acusação e exceção de incompetência, exceção de suspeição, exceção de independência, exceção de incompatibilidade. As exceções, elas podem ser interpostas nesse prazo aí de 10 dias, ok? Embora seja uma peça diferente da resposta à acusação. E essa exceção de incompetência é relevante porque, se em algum momento for detectado que o juiz não era o juiz competente para o julgamento, isso pode levar à anulação. Pode levar à anulação porque vai depender se é um vício de nulidade relativa ou um vício de nulidade absoluta. E aí tem algumas particularidades que falaremos no momento oportuno. Ok? Então a questão da competência é relevante. Vide a questão do Sérgio Moro, que condenou o Lula, os desembargadores do TRF confirmaram, os ministros do STJ confirmaram, o Supremo lá diz que o Moro não era o competente para julgar.
contrariando todos os demais juízes que já haviam enfrentado essa tese, esse questionamento. Então, competência é coisa séria, ok? Para a gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, para não nos alongarmos muito, vamos dar uma lida no artigo 397. Após o cumprimento do 396A, que é a apresentação da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Se ficar muito claro, muito evidente que houve uma legítima defesa, por exemplo, o juiz já vai absolver sumariamente como se fosse um julgamento antecipado da lide. Mas tem que ser uma questão evidente. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Então, se for uma questão de inimputabilidade, não deve ser, se for uma excludente de culpabilidade, que não seja a questão da inimputabilidade, o juiz pode absolver sumariamente. Mas por que não pode absolver sumariamente com base na excludente da inimputabilidade? Porque quando você absolve sumariamente, sem você avançar na fase da instrução criminal, você está dizendo o seguinte: olha, eu vou absolver o cara, mas como ele é inimputável, eu vou aplicar uma medida de segurança. Medida de segurança é uma espécie de sanção penal. E se é uma espécie de sanção penal, tem que respeitar o devido processo legal, tem que ter aí a instrução criminal, a oportunidade do réu produzir provas em sua defesa. Então, aqui o legislador impediu a absolvição sumária com base na inimputabilidade do agente, uma vez que isso vai acarretar uma sanção penal. Mas se for absolvição sumária com base em outra causa, em que é a chamada absolvição propriamente dita, que não vai receber nenhuma sanção, pode sim reconhecer a absolvição sumária. Também o inciso 3 fala, vai absolver sumariamente quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou seja, o cara está sendo acusado de bigamia. Pode depois ficar provado que não havia 2 casamentos. Um dos casamentos foi anulado. Então, o máximo que poderia pensar é no concubinato e talvez, forçando a barra, uma união estável. Tecnicamente, não vai haver união estável na constância de um outro casamento anterior. O fato é que não é bigamia, porque bigamia é casar na constância de casamento anterior. Se um dos fatos aqui não é casamento, então não tem bigamia, o fato evidentemente não é crime. Poderia absolver sumariamente se já tivesse prova disso quando ali do início da ação penal. Inciso 4. Poderá absolver sumariamente quando houver, quando estiver extinta a punibilidade do agente. Por exemplo, quando o juiz recebe lá a ação penal, verifica que o acusado morreu, verifica que houve decadência, que houve prescrição. E aí são várias causas de extinção da punibilidade que pode ser reconhecida logo a priori, logo no nascedouro da ação penal. Então, nós vamos falar mais sobre a absolvição sumária quando falarmos do rito do júri. Aí eu vou comparar a absolvição sumária aqui no procedimento comum com a absolvição sumária no procedimento especial, chamado rito bifásico do júri. Para o vídeo não ficar muito extenso, vamos encerrar por aqui. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, também deu like. Não vou ficar chateado, não. Inscreva-se no canal. Vamos divulgar, mostrar para o YouTube a relevância desse conteúdo para que a gente continue postando mais e mais graciosamente. Um abraço, fique com Deus.